Glória a Deus Pai, glória a Deus Filho e glória ao Deus Espírito Santo, a Jesus Cristo, o nosso Deus vivo. A você que me acompanha, a você que me assiste, muita luz para você, muita luz para todos da sua casa, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e também com todos da sua casa. Pastor Denison Souza aqui falando do Ministério Deus Vivo e hoje é quarta-feira da busca do poder do Espírito Santo do Deus Vivo. Toda quarta-feira nós intercedemos especialmente pela vida espiritual. E aí, como é que está a tua vida espiritual? Como é que está a tua vida com Deus? E aí, firme na rocha? Firme na rocha da salvação? Firme com Jesus ou não? A palavra diz, né? Ou é frio ou é quente. Se fores morno, vomitar-te-ei, diz o Senhor. Então, não pode ser morno. Ou é frio ou é quente. Não existe meio termo. Não existe meio termo. Ou você é quente, fervoroso, ou você é frio. Né? Mas é claro, né? Entre ser frio e ser quente, tem que ser quente, né? Quente, tem que ser fervoroso na presença do Senhor. Então, toda quarta-feira nós intercedemos especialmente pela vida espiritual, a área mais importante na vida do ser humano. A área mais importante. Ainda que as pessoas digam, pastor, ore pelo meu casamento, ore pela minha saúde, ora pelo meu trabalho, né? Ora aí para mim uma porta de emprego, ore por isso, ora pelo meu filho, pelo meu marido, pela minha família. A área mais importante é a espiritual. A espiritual é a mais importante, não tem jeito. Mateus 6,33, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quem tem o Espírito Santo, quem tem o reino de Deus dentro de si, tem tudo. Quem tem o Espírito Santo tem tudo. Quem tem o Espírito de Deus tem tudo. Então você que está me assistindo pelo YouTube, já quero pedir a você que já deixe o seu like, é importante, curta aí. Não se esqueça, você que está assistindo agora mesmo, nesse exato momento, deixa o teu like aí, curta esse vídeo para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para outras pessoas assistirem. É importante que você faça isso. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, aqui embaixo, ative o sininho, se inscreva e ative o sininho, para que assim você receba notificações de quando eu postar vídeos aqui pelo canal ou quando eu entrar ao vivo. Você que está pelo Facebook também, se você não me segue, tenha a opção de você me seguir e também ative o sininho, tá bom? Ative o sininho para que você receba notificações de quando eu entrar ao vivo aqui pelo Facebook, tá bom? Eu estava pensando em fazer lá pelo Instagram, mas o maior número de pessoas que me acompanham, né? Onde tem mais pessoas que me acompanham é o Facebook, né? É o Facebook. Então, por enquanto, o trabalho vai continuar sendo feito por aqui, pelo Facebook e também pelo YouTube, né? Também pelo YouTube. Mas logo, com a permissão do Senhor, eu vou fazer uma live simultânea. Vou fazer no Facebook, no Instagram e no YouTube, nas três maiores redes sociais que nós temos. YouTube, Facebook e Instagram, fazer simultaneamente nessas três redes sociais ao mesmo tempo. Né? Mas por enquanto, as lives é só por aqui pelo Facebook. E aí depois da live, é postado o vídeo pelo YouTube. Tá bom? Então você que está pelo YouTube, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações. Quem está pelo Facebook, me acompanha, tá bom? Tem a opção de me acompanhar e também ative o sininho para receber notificações. Glória a Deus! Vamos buscar a presença de Deus? Vamos buscar a presença do Senhor? Eu vou colocar aqui uma canção, talvez não seja uma canção muito conhecida,
mas é importante a gente buscar a presença de Deus. Algumas pessoas que já me acompanham devem conhecer a letra, né? Deve conhecer a letra. Na verdade, é uma canção espontânea, que fala do Espírito Santo, fala do fato de clamarmos ao Senhor Jesus para que o Senhor Jesus venha com o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Então vamos buscar o Espírito do Senhor nesse momento. Vamos dar lugar ao Espírito ao invés de dar lugar à carne. Vamos lá, vamos buscar o Espírito Santo. É só pedir, pede, quem pede recebe. Quem pede recebe. Só falar com o Senhor, Senhor, eu quero o Espírito Santo. Eu quero o Espírito Santo, eu quero o Espírito do Senhor. Eu quero somente o teu Espírito. Eu quero somente o teu Espírito. Somente o teu Espírito. Qual o Espírito do Senhor? Responda ao Espírito Santo. Responda o Espírito Santo. Dê um brado de adoração a Ele. Responda ao Espírito Santo. É só chamar. Chama. É só chamar. Chama que Ele vem. Ó Espírito Santo de Deus vivo. Vem sobre nós, Senhor. Eu não quero entidade. Eu não quero entidade nem espírito nenhum no meu corpo. Eu só quero o teu Espírito. Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. É só chamar. Chama que Ele vem. Chama que Ele vem. Começa a falar com o Senhor. Senhor Jesus, eu quero o teu Espírito. Eu quero somente o teu Espírito. Receba. Graça sobre graça. Receba do Senhor. Receba do Senhor o Espírito que vem do alto. Ela macharaba, sorere, cantala mais. Sim. E vos encherei, diz o Senhor. Senhor Jesus, eu aceito. Venha sobre mim. Vem Espírito Santo de Deus. Desça sobre a vida desse homem, sobre a vida desta mulher. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos profetizarão. Os vossos velhos sonharão. Os vossos jovens terão visões e profetizarão. O Espírito da profecia. Cai sobre nós. Cai sobre mim. Declare nessa hora: Senhor Jesus. Fala para Ele: eu aceito o teu Espírito. Eu só quero o teu Espírito. Venha sobre mim. Senhor Jesus, amado meu, envia o teu Espírito. Envia. Relamantarada, sorere, cantala mais. Envia o teu Espírito. Sim, Senhor, envia o teu Espírito sobre nós, Senhor. Espírito de intrepidez, espírito de ousadia. Ó Espírito Santo, Espírito de Deus vivo, desce sobre essa mulher, desce sobre esse homem. Faz essa pessoa ser cheio. O Espírito de Deus.
convence do pecado, da justiça e do juízo seja derramado. É só chamar que ele vem. 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 Ela amassará, filho, canta lá, nasceu, ele canta mais. É só chamar que ele vem. Chama, 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 chama. Chama, Espírito Santo. Senhor Jesus, o meu corpo pertence ao teu Espírito. O meu corpo está aberto para o teu Espírito. Eu abro o meu corpo. Eu abro o meu corpo para o teu Espírito. Sopra o teu Espírito. Sopra o Espírito do Senhor. Só sobre o Espírito. Só o Espírito do Senhor. Só o Espírito do Senhor tem legalidade. Só o Espírito do Senhor tem acesso. Alamá, sururu, cantalamás. Alamá, 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 xarabá, surarabá, sururu, cantalamás. Só o teu Espírito tem acesso ao meu corpo. Só o teu Espírito. Eu não dou acesso a nenhuma entidade, a nenhum espírito, a não ser o teu Espírito, só o teu Espírito. Alamassuri, canta, alamassorere, canta, alamás. É para abandonar o pecado, eu abandono. Elamassarabassuri, canta, alamás. É para renunciar às obras da carne, eu renuncio. Xarabassuri, canta, alamás. É para renunciar à minha vontade, eu renuncio. Eu renuncio. Eu renuncio, Senhor. Eu renuncio à minha vontade. Eu quero somente fazer a tua vontade. Cumprir a tua vontade. Eu abro meu corpo somente para o teu Espírito. Só para o teu Espírito. Só para o teu Espírito. Glória a Deus. Só para o teu Espírito. Só para o teu Espírito. Vamos orar nesse momento. Vamos falar com Deus nessa hora. Vamos orar. Vamos falar com o Senhor. Quem pede, recebe. Jesus Cristo, ele disse: se vós que sois maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo e tudo mais que a ele lhe pedir. Peça o Espírito Santo. Tem gente que não tem o Espírito Santo, não recebe o Espírito Santo porque não pede. Pede casa, pede carro, pede marido, pede esposa, pede trabalho, pede saúde, pede um monte de coisa, só não pede o Espírito Santo, só não pede o principal, tem que pedir o principal, vamos pedir o principal nesse momento, Tem que pedir o principal, gente. Pedir o principal. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso. Deus bendito, Deus amado. E em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós te pedimos nessa hora o principal. O principal. O teu apóstolo, o apóstolo Paulo, ele disse: se nós esperamos de Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. O mais miserável dos homens. Aquele que só pensa em pedir a Deus saúde, carro, casa, um companheiro, uma companheira. Que só pede pela família, só pede pelo trabalho, só pede pelas áreas. Em geral, mas não pede pela principal, que é a espiritual. Essa pessoa, ela é a mais miserável dos homens. Meu Deus, nós queremos o Teu Espírito. Eu posso morrer agora. Eu posso morrer até o final desse dia. Eu posso morrer até o final dessa semana. Eu posso morrer até o final desse mês, até o final desse ano. A qualquer momento eu vou morrer. A qualquer momento eu vou partir. Minha avó já foi. Aliás, todos os meus avós já foram. Meu pai já foi. Minha mãe ainda continua com vida e graças a Deus. Mas daqui a pouco ela morre.
Daqui a pouco que eu digo, daqui a algum tempo, ela, eu, essa pessoa que está participando desse momento de oração, todos nós vamos morrer. Todos nós vamos partir dessa terra a qualquer momento, a qualquer dia. A qualquer momento, o Senhor vai recolher as nossas almas. O Senhor vai nos recolher dessa terra. Nós não podemos ficar focados somente nas coisas materiais. Tem pessoas que só pedem. E não faz errado de pedir, não. Não estão erradas de pedir, não. Mas nós não podemos ficar só pedindo por coisas relacionadas às outras áreas, se esquecendo da vida espiritual, da área mais importante. Então, meu Deus, que nesse momento o Senhor venha nos perdoar de todos os nossos pecados, de todas as nossas iniquidades, de todas as nossas transições, de todas as nossas culpas. Que o sangue de Jesus Cristo, do Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo, esteja sobre nós, nos lavando, nos santificando. Santifica os nossos olhos, os nossos lábios, a nossa boca, os nossos ouvidos, as nossas mãos, os nossos pés, que o nosso espírito, que a nossa alma, que o nosso corpo, que todo o nosso ser receba nesse instante a lavagem poderosa do sangue do Cordeiro. Que nós venhamos ter vestes limpas. E que o Senhor venha, meu Deus, com teu Espírito sobre nós. Um espírito de virtude, de unção e de poder seja sobre as nossas vidas, para que assim nós possamos ser de fato, filhos do Senhor, verdadeiros filhos de Deus. Porque filhos de Deus são aqueles que têm o Espírito do Senhor. Como disse o apóstolo Paulo, aquele que não tem o Espírito de Cristo, este não é de Cristo. Então, meu Deus, que nós venhamos ter, meu Pai, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo. Que o Espírito do Senhor se aposse do nosso corpo. Está escrito que Davi ficou possesso do Espírito Santo. Sansão ficou possesso do Espírito Santo. Se fala muito em possesso por demônios, mas existe também o possesso, possuído, totalmente possuído, tomado pelo Espírito Santo. A tua palavra diz, não deis lugar ao diabo. Não cumprireis, pois, a concupiscência da carne, mas andai no Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Que essa mulher possa andar no Espírito, meu Deus. Que esse homem possa andar no Espírito. Que eu possa andar no Espírito. Que possamos andar no Espírito. Que nós não venhamos viver uma vida espiritual medíocre. Uma vida espiritual mediana. Nós venhamos viver uma vida espiritual como teu Filho Jesus Cristo teve quando esteve aqui na terra. Como Paulo teve, como Pedro, Tiago, João, os apóstolos tiveram. Quantos são aqueles, meu Pai, que estão tendo uma vida espiritual de derrota, de fracasso. Pessoas que não conseguem orar, não conseguem meditar na sua palavra. Pessoas que já eram para serem usadas com muito poder e autoridade pelo Senhor. Pessoas, sabe, de muitos anos de convertida. Como o apóstolo Paulo, ele fala, pelo tempo que vocês têm de convertidos, vocês já eram para serem discipuladores, vocês já eram para serem mestres, vocês já eram para estar fazendo discípulos em nome do Senhor. Quantos são aqueles, meu Pai, que ainda estão, sabe, nas coisas básicas? Pessoas que ainda estão no leite, pessoas que já eram para estar, meu Pai, já se alimentando de coisas sólidas, pessoas que já eram para ter uma intimidade com o Senhor, da qual homens e mulheres da Bíblia tiveram.
Quantos são aqueles que ficam admirando o pastor A, o pastor B, admirando a pastora fulana de tal, ciclana? A pessoa fica, nossa, como esse pastor é ousado, como essa pastora é ousada, quando o Senhor quer usar ela, até mais do que fulano e beltrano e ciclano. Teu filho Jesus Cristo, ele disse, vós fareis as mesmas obras que eu faço e maiores ainda, porque eu vou para o Pai. Quantos são aqueles, meu Pai, que já eram para estar sendo usados pelo Senhor? Pessoas batizadas nas águas, pessoas que congregam, pessoas que não são recém-convertidas. Se é uma pessoa recém-convertida, é até tolerável. Agora, uma pessoa já de anos e anos, uma pessoa que já poderia estar sendo usada pelo Senhor. Teu filho Jesus Cristo, ele disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura e fazei discípulos em meu nome. Então, meu Deus, eu oro nesse momento. Eu oro por aqueles que estão fracos espiritualmente. A pessoa chega e fala, casamento, ora pelo meu casamento. Quando deveria dizer, ora pela minha vida espiritual. É a primeira área que a pessoa ela tem que pedir oração. É até compreensivo, né? Até é compreensível. É compreensível. É de se entender para quem não conhece a palavra. Para quem não conhece a palavra, até é compreensível. É compreensível a pessoa pedir oração por qualquer área, a não ser pela espiritual primeiramente. Agora, quem conhece a palavra, seja a luta que ela esteja passando, se a pessoa conhece a palavra, ela sabe, se eu não estiver bem espiritualmente, eu vou fracassar. Não adianta eu pedir oração pela minha vida amorosa, pela minha vida familiar, pela minha vida profissional, financeira. Não adianta eu pedir por qualquer área se a minha vida com Deus não estiver em dia. Se eu não pedir pela minha vida espiritual, eu não vou resistir. Eu vou me desviar. Eu vou, infelizmente, ter a minha cabeça virada. A minha cabeça vai virar. A pessoa não vai aguentar o tranco. Não aguenta mesmo. E não aguenta mesmo. Se não tiver bem espiritualmente, não aguenta mesmo. Se não tiver o Espírito Santo, o Espírito maior. O Espírito maior. Jesus Cristo, ele disse que o Espírito do qual o mundo não pode receber. Está escrito que o Espírito que está em vós, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Maior é o que está em vós. E Paulo ele fala, se não tiver o Espírito de Cristo, então esse não é dele. Só é de Cristo quem tem o Espírito de Cristo. Só é de Cristo quem tem o Espírito Santo, o Espírito de Deus, morando, residindo. Paulo ele fala, e não sabeis vós que o vosso corpo é templo, é morada do Espírito Santo de Deus, se é que, ele faz uma indagação, se é que vós tendes o Espírito Santo. É uma pergunta. Será que eu tenho o Espírito Santo? Deus está perguntando a você. Deus está fazendo essa interrogação. Deus quer que você faça essa interrogação. Deus quer que você faça essa pergunta a você mesmo. Será que eu tenho o Espírito Santo? Será que eu tenho mesmo? Será que eu recebi realmente o Espírito Santo? Será que o Espírito Santo realmente reside dentro de mim? Será que o Espírito Santo realmente está fazendo morada dentro de mim? Quem tem o Espírito Santo
não se acovarda. Quem tem o Espírito Santo não tem medo. Quem tem o Espírito Santo não tem dúvida. Quem tem o Espírito Santo não retrocede, não para, mas avança. Avança e avança. Quem tem o Espírito Santo é intrépido, é ousado, é corajoso, não tem medo do seu amanhã, não tem medo do que possa lhe fazer os homens. Só tem temor de Deus e não dos homens ou do diabo e dos seus demônios. Não. Quem tem o Espírito Santo não tem medo do diabo, nem dos demônios e nem dos homens. Porque sabe que o que está dentro dele, o que está dentro dela é maior. Quem tem o Espírito Santo sabe que o que está dentro dele, o que está dentro dela é maior. É maior, a pessoa tem essa convicção. Pode vir o que for. Aquele que é maior está dentro de mim. Aquele que é maior, ele está dentro de mim, ele está na minha frente, ele está por detrás, ele está por de cima, ele está do meu lado, ele me cerca. Ele está em todas as partes. Ele me protege por todos os lados e ele está por dentro e ele está dentro de mim. O diabo não pode prevalecer, o mal não pode prevalecer quando se tem o Espírito Santo. Então, meu Deus, que o Espírito Santo esteja, dentro dessa mulher, dentro desse homem, dentro dessa mulher. Que essa pessoa não venha abrir o seu corpo para entidades, espíritos, não, mas que essa pessoa venha abrir o corpo. Tem gente que abre o corpo para entidades, para espíritos. Mas eu oro nesse momento para que essa pessoa abra o seu corpo para receber somente o teu Espírito e somente o teu Espírito. Então abra o teu corpo, abra a tua vida para receber o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. E receba somente o Espírito Santo. O teu corpo é somente do Espírito Santo. E só do Espírito Santo. E só do Espírito Santo. E você que crê, diga amém. Diga graças a Deus. Glória a Deus. O teu corpo é só do Espírito Santo. Quando é que você sabe que você tem o Espírito Santo? E não tem essa de que, eu estou sentindo arrepio. Não precisa sentir arrepio, não precisa sentir nada. É crer, é confiar. Aliás, crer é uma coisa, confiar é outra. Crer, todo mundo crê em Deus. Agora, confiar é diferente. Quando você sabe que você tem realmente confiança em Deus e de que você sabe que o Espírito Santo está dentro de você, quando você não tem medo. O apóstolo Paulo ele fala que o amor lança o medo fora. E o amor é Deus. Deus é amor. O Espírito do amor é o próprio Espírito Santo, é o próprio Espírito de Deus. E quando o Espírito do amor está dentro de você, a palavra fala que o amor lança o medo fora. Quando você tem o Espírito Santo, você não tem tremor ou temor. O teu temor é para com Deus e só para com Deus. Você não teme a demônios, você não teme a Satanás e os demônios, você não teme aos homens, você não tem medo do teu amanhã, você fica tranquilo, fica descansado. Se o espírito de dúvida, o mensageiro do mal vem para querer te convencer do contrário da palavra, ele não prevalece, porque como o Espírito Santo ele é o maior dos espíritos, então o espírito mal vem e volta, ele bate e volta, ele não consegue prevalecer não, ele não permanece de pé não. Quando o Espírito Santo está na vida da pessoa, pode vir o inferno inteiro, o inferno não consegue prevalecer contra tal pessoa. Por isso que quem tem o Espírito Santo tem tudo. Tudo. Passa a conversar com o Espírito Santo. Passa a conversar com ele.
Passa a conversar com ele, fala assim: Espírito Santo, vem sobre mim. Toma os meus lábios, toma a minha boca, toma os meus olhos, toma as minhas mãos, os meus pés, toma os meus ouvidos, toma a minha cabeça, o meu espírito, toma o meu corpo, toma todo o meu ser. Faz assim, ó, abre os teus braços e fala assim: Espírito Santo, me possua. Vem me possuir, ó Espírito Santo. Espírito Santo do Deus vivo, vem me possuir. Vem me possuir, Espírito Santo do Deus vivo. Vem me possuir, Espírito de Cristo. Vem, 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 eu abro. Eu não abro o meu corpo para entidades e nem espíritos, mas eu abro o meu corpo somente para o teu Espírito, ó Senhor Jesus. Vem, vem. Começa a falar com Jesus assim. Fala com Jesus assim. Fala com o Senhor assim. Senhor, vem com o teu Espírito. Vem. Vem com o teu Espírito. Se você não fala em línguas, você vai começar a falar em línguas. Você vai ser batizado com o Espírito Santo e você vai começar a falar em línguas. Você vai começar a falar em mistérios. Deus vai tomar a tua boca. O Espírito Santo vai tomar a tua boca vai começar a falar sozinha. Você vai começar, sabe, a tua língua vai enrolar e tu vai começar a falar em mistérios. Xarabá, sarabá, surere, lá, massuri, canta lá, bassurere, canta lá, mas você vai começar a falar em mistérios. Quer uma dica? Começa a falar glória, 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 glória a Deus, 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 glória a Deus. Sintroniza, você tem que sincronizar. Sabe o que é sintonizar? Se desliga de tudo na terra, esquece os problemas, esquece tudo. Esquece a enfermidade que talvez você tenha, esquece o problema com a família, com o marido, com a esposa, esquece tudo, se desliga de tudo da terra. Coloca os teus olhos nele, fecha os teus olhos, ó, e foca, fica focado, fica, sabe, centralizar. Centralizar significa isso, colocar o Senhor diante dos teus olhos. Contempla o Senhor assentado no alto e sublime trono, ainda que você não veja a face dele. Pode ser pela imaginação mesmo, imagine um trono de glória. Imagine um trono de glória. Aí você vai contemplar. Você vai começar a falar glória, glória, glória a Deus, 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 xarabá, sarabá, suri, canta lá, bassorere, canta lá, bassuri, canta lá, relama, xarabá. Deus vai tomar a tua, o Espírito Santo vai tomar a tua boca. Você vai começar a falar em mistério, xarabá, sorere, canta lá, bassuri, canta lá. E nisso que você começar a falar, porque vai ser o rio, né? O rio ele vai jorrar daqui de dentro, ó. Vai jorrar, xarabá, surere, canta lá, bassuri. Meu Deus! Você vai ver, a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Busca o Espírito Santo, busca o batismo com o Espírito Santo. É a melhor coisa que você pode buscar para a tua vida. Entendeu? Tem gente que fica focada, eu quero a minha cura, eu quero trabalho, eu quero isso, que nada. Se você não tem o Espírito Santo, foca no Espírito Santo. Se você recebe o Espírito Santo, você passa a ter tudo. Até aquilo que te falta, você não sente falta. Porque o Espírito Santo vai fazer com que você fique tranquilo. Não é que você vai, fazer pouco caso. Se aconteceu, aconteceu. Se não aconteceu, tanto faz, tanto fez. Não é isso, não. É que você vai ficar em paz. A Bíblia fala sobre a paz que excede todo entendimento. Então você vai ficar em paz. Em paz. Toda vez que alguma situação tenta me angustiar, na hora o Espírito Santo fala comigo. O Espírito Santo fala comigo. Desce a casa do oleiro. Foi a mensagem de ontem, né? Desce a casa do oleiro. Desce. Aí eu desço. Ele fala para eu descer, eu desço. Aí quando eu desço, ele fala comigo. Aí ele fala, porque ele falou para Jeremias, desce a casa do oleiro e lá tu irás ouvir as minhas palavras. Aí tu desce na casa do oleiro, você fica lá em silêncio, não precisa falar nada não. Se te faltar palavras, não tem problema não. O mais importante não é o falar com Deus, é Deus falar com você. Porque quando Ele fala com você, Ele mesmo diz, as palavras que eu vos falo é espírito e vida. Então o mais importante não é você falar com Ele. Jesus Cristo, Ele disse, sejam poucas as tuas palavras em oração. Não é pelo muito falar que sereis ouvidos. Está escrito, né? Não é pelo muito falar que sereis ouvidos. Porque antes que vocês falem, o Pai já sabe do que vocês precisam.
O mais importante é você ouvir a Deus e depois de ouvir a Deus, seguir as instruções das quais Ele te passou. Só isso. Só isso. Fazer aquilo que Ele requer que você faça. Acabou. Acabou. Entendeu? Às vezes a pessoa acha que é por falar muito. É que nem eu falo a respeito dos propósitos. Orou de manhã 3 minutos apenas? Já basta. Já basta. No meio do dia, 3 minutinhos? Já basta. À noite, 3 minutinhos? Já basta. Não importa. Não importa a quantidade de palavras que você fale com Deus. O mais importante é Ele falar contigo. Muita gente fala com Deus, mas poucos ouvem a Deus. Entendeu? Aliás, muitos falam de Deus. Muitos falam de Deus. Poucos falam com Deus. E só alguns ouvem a Deus. Falar de Deus, todo mundo fala de Deus. Todo mundo fala que tem fé em Deus. Mas são poucos que realmente de coração, de corpo e alma e espírito, rasgam o coração e falam com Deus. São poucos. São poucos. E só alguns, vamos dizer assim, contar a dedo, né? Contados a dedos. Só alguns que ouvem a voz de Deus. Que é o mais importante. O mais importante não é falar de Deus. O mais importante não é falar com Deus, mas o mais importante é ouvir. Eu preciso ouvir. Eu preciso ouvir. Tem gente que já falou para mim que eu tenho dificuldade de ouvir, né? Caraca, você fala muito, hein? Quando é a vez de eu falar, você nem deixa eu falar, hein? Você fala muito, hein? Você só quer que os outros te ouçam, né? Mas você mesmo você não quer ouvir. Não, eu paro para ouvir, ou pelo menos me esforço para ouvir. Mas o mais importante não é você falar, é você ouvir. Ouvir. Aí o Espírito Santo fala comigo assim, ó, vai, desce. Aí eu vou e desço. Nisso que eu desço, ele fala. Se ele não fala ali naquela hora, quando eu me levanto, ele acaba de falar. Eu abro a palavra, ou então ele fala no rádio, ou ele fala em alguma ministração, ou então ele usa alguém lá no monte, né? Envia lá um varão, uma varoa, né? Um profeta, uma profetisa, alguém para me entregar uma palavra para confirmar aquilo que ele falou comigo lá na casa do oleiro. Entendeu? Mas busca o Espírito Santo. Se você buscar o Espírito Santo na tua vida, nunca mais será mesmo. Falando em Espírito Santo, eu quero trazer aqui um rápido ensinamento. Vamos procurar terminar a live aí dentro do horário, tá? Dentro do horário. 1 hora no máximo aí de live. Quero falar aqui sobre o Espírito Santo. Sobre o Espírito Santo. Precisamos tomar conhecimento a respeito do próprio Espírito Santo. A respeito do próprio Espírito Santo. Eu preparei aqui um breve estudo. Eu tenho aqui separado aqui. E eu vou estar comentando sobre o Espírito Santo. Hoje o assunto é sobre o Espírito Santo e só sobre o Espírito Santo. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Quem não quer que você tenha conhecimento a respeito do Espírito Santo é o inimigo das nossas almas. O mal, ele quer que a pessoa tenha o seu foco o quê? Pede oração pela tua saúde. Pede oração pela tua família. Pede oração pela tua vida profissional, pela tua vida financeira. Pede oração por isso, pede pede aquilo outro. O mal, ele não quer que a pessoa tenha o seu foco na salvação. O mal, ele não quer que a pessoa tenha o seu foco na sua vida espiritual, porque o mal, ele sabe que a qualquer momento a pessoa ela vai morrer, que o ser humano a qualquer momento vai voltar ao pó. E a palavra fala que pós-morte segue-se o juízo. Então o mal, ele não quer que você tenha o seu foco no Espírito Santo. O mal, ele não quer que você venha desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo. A Bíblia fala que Jesus Cristo foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. E enquanto ele esteve em oração e em jejum no deserto, ele passou a ter ali, ele passou aquele período ali em relacionamento com quem? Com o Espírito Santo. Ele teve aquele tempo que ele teve ali no deserto, foi o tempo que ele teve para se relacionar com o Pai e com o Espírito Santo.
Então o mal, ele não quer que você tenha relacionamento com o Espírito Santo. Ele não quer. Tudo que o mal ele puder fazer para te atrapalhar, para que você tenha o Espírito Santo, ou para que você mantenha o Espírito Santo, tudo que ele puder fazer para te atrapalhar, para ele impedir que você tenha o Espírito Santo, ele vai fazer. Porque o mal, ele sabe que você com o Espírito Santo, você é inabalável, você é imbatível, você é maior do que todos os demônios, você é maior do que todo inferno. O inferno não pode prevalecer contra a tua vida quando você tem o Espírito Santo. Então eu quero ler aqui, antes de estar comentando a respeito do Espírito Santo, eu vou estar falando aqui dos nomes, dos nomes do Espírito Santo. Vou estar falando aqui, por exemplo, vou estar falando dos nomes do Espírito Santo e também vou estar falando da ação do Espírito Santo. Mas antes eu quero ler aqui, João capítulo 14, versículo 16 ao 17. Está escrito assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Então veja, o mundo não pode receber. Está escrito lá na carta de Tiago, que aquele que se faz amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Não tem como a pessoa receber o Espírito de Deus se ela tenha amizade com o mundo. O que é o mundo na palavra de Deus? Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao versículo de número 21. As obras da carne. A pessoa que vive nas obras da carne, ela está sendo participante das coisas do mundo. O que é as coisas do mundo? As obras da carne. O que é o mundo? O mundo, na palavra de Deus, é a sociedade. É o grupo de pessoas que vive na prática do pecado. Porque existe prática e existe o fato da pessoa fugir da prática. Todos nós somos pecadores. Pastor Denison Souza é pecador? Sim, eu sou pecador. Se eu disser que eu não sou pecador, eu vou estar mentindo. Se eu disser que eu não peco, eu estou mentindo. Eu sou pecador? Você é pecador? Pecadora? Sim, você é pecador, você é pecadora. Todos nós somos pecadores. Mas qual é a diferença de um pecador para outro pecador? É que um vive na prática do pecado. Voluntariamente a pessoa ela busca estar praticando coisas que a palavra condena, que Deus abomina. Então tem um que é praticante, mas tem aquele que foge. Existe o pecador praticante, é que nem aquela pessoa, né? Chega para a pessoa e fala assim: você é católico? Sim, mas não praticante. Aí tem aquela pessoa que pergunta para outra: você é evangélico? Sim, mas não sou praticante. Você já ouviu essa frase? A pessoa vai e fala que não é praticante. Eu sou católico, mas não sou católico praticante. Eu sou evangélico, mas não sou evangélico praticante. Que negócio é esse? Não sou praticante? A Bíblia fala que a fé sem obras ela é morta. Mas eu não sou praticante. Que negócio é esse? Não sou praticante? Diz que é, mas ao mesmo tempo não é. Então entenda. Existem dois tipos de pecadores. Existe aquele que foge do pecado. No caso é aquele que se declara cristão. É aquele que recebe o Senhor Jesus como seu Salvador ao se batizar nas águas. Que busca congregar. Que toma ceia regularmente. Enfim, que busca cumprir todos os requisitos que a palavra de Deus fala que o cristão deve cumprir. Então existe aquele que vive na prática do pecado e aquele que busca fugir do pecado. Quer ver um exemplo? José do Egito. José do Egito, o que ele fez? Ele correu, ele saiu fora. A mulher de Potifar veio ali, E o que ele fez? Ele saiu fora. Se ele fica, ele cai, porque é carne, né? Jesus ele fala, o espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. Se ficar, cai. Não tem essa. Não tem essa de dizer, mas eu sou homem de Deus. Eu sou mulher de Deus. Vai cair, meu irmão. Brinca só para tu ver se tu não vai cair.
Vai cair, irmão, vai cair, irmã. Veio a tentação, a Bíblia fala para tu não enfrentar a tentação, não. A Bíblia fala para você fugir. Fugir. A Bíblia fala para você enfrentar o diabo, mas não a tentação. Tentação não tem que enfrentar a tentação, não. Tem que fazer que nem José, ó, sair fora. Então a diferença de um pecador para outro é essa. Que um vive na prática das coisas que desagradam a Deus e a pessoa sabe que aquilo ali, a palavra condena, mas a pessoa... tudo bem, a pessoa está se esforçando para voltar para os caminhos do Senhor ou para tentar se converter a Cristo. É compreensível, é uma guerra, é uma luta. Não é fácil para ninguém, nem para quem já é cristão, como também para quem não é cristão. Não é fácil para ninguém, para ninguém é fácil. Ninguém é fácil. Para ninguém é fácil. Não é fácil para ninguém. Mas a diferença é essa. Que um vive fugindo do quê? Do pecado. E o outro vive na prática do pecado. Então a pessoa ela precisa o quê? Do Espírito Santo. E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Então o mundo é a sociedade má, perversa, incrédula, que vive na prática das obras da carne, como está escrito lá em Gálatas capítulo 5. Prostituição, inveja, bebedice, glotonarias, dissessões, emulações, pelejas, ódio, homicídios. Está lá a lista, a lista lá das obras da carne. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19. Então o mundo é isso. O mundo é quem vive nessas práticas. O mundo não é questão de ouvir música A, B ou C. Não tem nada a ver com cultura. Música tem a ver com cultura. E Jesus não veio para mudar a cultura de ninguém. Jesus ele veio para transformar caráter. Para transformar o caráter das pessoas. Se a pessoa era uma pessoa mau caráter, venha passar a ser o quê? Uma pessoa de bom caráter, de boa índole. Então tem gente que fala, porque esse ritmo musical aí, o quê? Funk gospel, rock gospel, forró gospel, isso é do mundo. A pessoa fala que é do mundo. Sendo que a pessoa não entende o que é mundo. Mundo na palavra de Deus é as obras da carne. Não é estilos musicais, O que é condenável é a letra, não é o ritmo. Mas eu não quero entrar aqui em detalhe, até porque o assunto não é sobre isso. Eu estou dando aqui uma pincelada aqui, só para que as pessoas possam entender que mundo na palavra de Deus são as obras da carne, quem vive na prática das obras da carne. Não tem nada a ver com questão cultural, não tem nada a ver com questão de cultura. Os índios têm lá a sua cultura. Os árabes, os judeus, os brasileiros, os americanos, cada povo tem a sua cultura. E o Senhor Jesus não veio para mudar a cultura de ninguém. Não veio para mudar a cultura de ninguém. Ele veio para mudar, sim, o estilo de vida. Qual o estilo de vida? Se a pessoa ela vive na prática do pecado, ela deve o quê? Ela deve abandonar, Ela deve sair fora, ela deve fugir. Então Jesus ele fala aqui: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Olha só a revelação da palavra aqui. Porque não vê, quem não vê? O mundo. O mundo não consegue ver o Senhor Jesus como o cristão consegue ver. Porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis. Como é que a gente conhece o Senhor Jesus? Nós conhecemos o Senhor Jesus pela palavra. É pela palavra. Porque Jesus Cristo ele falou, Examinai as Escrituras, porque vocês creem que há nelas o quê? A vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então a gente conhece o Senhor Jesus pela palavra. O mundo não conhece Jesus porque o mundo não conhece a palavra. Mas nós conhecemos Jesus porque nós conhecemos a palavra. Glória a Deus. Porque não
vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ele habita convosco. O Senhor, ele habita conosco. O Senhor, ele habita conosco por meio da palavra. E aí ele diz aqui, né? Porque ele habita convosco e estará em vós, ou seja, ele estará dentro de vocês. O Espírito do autor da palavra, ele estará dentro de vocês. É pela palavra que a gente conhece Jesus. E a palavra afirma que ele estará o quê? Dentro de nós. Dentro do Senhor. Eu quero orar nesse momento para que o Senhor venha destrinchar. Como eu falei, eu tenho um rápido estudo aqui para trazer. É um estudo praticamente. Tá bom? Mas eu quero orar. Meu Deus, que o Senhor venha com espírito de revelação. Que o Senhor venha tomar os meus lábios, a minha boca. Que o Senhor venha, meu Pai, me usar para instruir, para ensinar essa pessoa a conhecer mais do Teu Espírito, mais do Espírito do Senhor. Por isso, vem agora, Senhor. Vem agora com o Teu Espírito. Vem agora, Senhor, com o Espírito de revelação. Fala conosco, Senhor. Fala conosco. E envia-nos o Teu Santo Espírito. E revela-nos a Tua palavra. E faça-nos entrar no Teu descanso e receber de Ti a Tua paz. Usa, Senhor, o Teu profeta, o Teu anjo, o Teu mensageiro. Nós estamos aqui, Senhor, e queremos ouvir a Tua voz a falar ao nosso coração. Como está escrito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Por isso, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a dizer, pois a fé vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Por isso, vem agora, Senhor. Vem agora, Senhor, com ensinamento. Vem agora, Senhor, com instrução. Vem agora, Senhor, com a Tua palavra. E produza em nós o resultado para o qual ela está sendo mandada. Trazendo sobre nós revestimento de poder. Trazendo sobre nós graça, virtude e poder. E assim, o Senhor se mostra com provas infalíveis, mostrando de fato quem o Teu Filho Jesus Cristo ele é. E Jesus Cristo é Deus, o próprio Deus encarnado, a imagem expressa do Deus invisível, aquele que era, o que é e o que há de vir nas nuvens dos céus, com poder e grande glória. Jesus Cristo, o nosso Deus vivo. E você que crê que isso é um fato, declare com toda a sua fé. Diga amém. Diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Diga amém, Igreja do Deus vivo. Diga amém. O Senhor vai falar conosco por meio desse breve estudo, glória a Deus. O Espírito Santo. O Espírito Santo. Vamos lá, vamos falar sobre o Espírito Santo. Praticamente vai ser como se fosse uma escola dominical, mas não uma escola dominical precisamente, né? Você sabe, né? Na escola dominical você aprende a palavra. Nesse momento eu vou falar aqui um pouco sobre o Espírito Santo. Vamos aprender sobre o Espírito Santo. Eu ia falar sobre a volta de Jesus. Aliás, eu vou até falar sobre a volta de Jesus, mas o nosso maior foco, pelo menos hoje, por ordem do Espírito Santo, será falar sobre o Espírito Santo. Tá bom? Então eu quero falar aqui sobre o Espírito Santo. Precisamos tomar conhecimento a respeito do próprio Espírito Santo. O Espírito Santo foi praticamente desconhecido do povo brasileiro até o início do século XX, quando começou o movimento pentecostal no Brasil. Hoje, graças à atuação do próprio Espírito Santo, mais de 70% dos evangélicos são pentecostais. E aí deixa eu te explicar aqui. Pentecostal não é só apenas aquele que fala em línguas ou aquele que entrega profecia, revelação, não. Ou que tem uma visão, não.
ter o Espírito Santo, ou melhor dizendo, ser pentecostal, não se resume a falar em línguas, a entregar profecias ou ter visões, revelações. Não. Não se resume a isso. Mas ser pentecostal, além de ter os dons, é ter o fruto do Espírito. É necessário ter o fruto do Espírito. Porque Jesus Cristo, por exemplo, ele disse assim, que muitos naquele grande dia chegarão para ele e vão dizer assim, Senhor, em teu nome nós expulsávamos demônios, em teu nome nós curávamos os enfermos, e em teu nome nós profetizávamos. E aí nós temos aqui 3 dons. Em teu nome expulsávamos demônios, dom de operação de sinais e maravilhas. Em teu nome nós curávamos os enfermos, dons de curas, porque é no plural, dons de curas. Em teu nome profetizávamos, dom de profecia, que alguns chamam de revelação. E aí Jesus Cristo ele vai dizer para muitas pessoas naquele grande dia, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estive com frio e não me cobriste, estive doente e preso e não foste me visitar, não foste me ver. E aí muitos vão perguntar a Jesus Cristo, Senhor, quando nós vimos o Senhor de tal maneira e nós não percebemos? E aí Jesus Cristo ele vai responder, quando deixastes de fazer a um desses meus pequeninos, deixastes de fazer a mim. Então, ser pentecostal não é falar em línguas, não é entregar revelação, fazer profecia, entregar profecia, curar as pessoas, expulsar demônios, não. Ser pentecostal vai além, é muito mais do que ser usado pelo Espírito Santo por meio dos dons. É ter o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, a palavra diz, amor, alegria, longanimidade, benignidade, temperança, bondade, mansidão, domínio próprio. Então, além dos dons, é necessário a pessoa ter o quê? Ter o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é a garantia de salvação. Pode-se dizer que o fruto do Espírito é que mostra se o crente é realmente salvo, se a pessoa ela é salva, está salva ou não. A pessoa ela prova que ela é salva, que ela é de Deus, não é pelos dons, mas é pelo fruto. Então eu fiz esse comentário aqui, né? Porque eu li aqui para você. Hoje, graças à atuação do próprio Espírito Santo, mais de 70% dos evangélicos, né? Mais de 70% dos evangélicos são pentecostais. Então, pentecostal não é só quem fala em línguas, quem entrega a profecia, quem cura os enfermos, quem expulsa demônios, mas quem tem principalmente o quê? O fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Aí diz aqui, ó, falando sobre o Espírito Santo. Ele é a terceira pessoa da Trindade, muito embora não fique em terceiro lugar na divindade. O Pai, o Filho, no caso Jesus, e o Espírito Santo estão no mesmo plano, ou seja, no mesmo patamar. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Todas estas pessoas são distintas e, no entanto, as três formam um único Deus. Aí vemos um mistério que não se pode desvendar. No caso válida a soma. 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. Na matemática dos céus, para você entender Pai, Filho e Espírito Santo, 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. Hoje a gente fala Pai, Filho e Espírito Santo.
Mas quando Jesus Cristo ele vier nas nuvens dos céus com poder e grande glória, nós vamos constatar, nós vamos ter, a comprovação de que, na verdade, trata-se apenas de um só. De um só. Aliás, quando todos nós chegarmos na Nova Jerusalém, quando houver novos céus e nova terra, se alguém querer procurar por Deus, onde é que está Deus? Eu quero ver Deus Pai, Deus Pai, Deus Pai, cadê Deus? Cadê Deus? Eu vou ser o primeiro a apontar. Ah, você quer ver Deus? Ah, mas aquele ali é Jesus. Então, ele é Deus. Quem vê a mim vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Então, continuando aqui, ó, o Espírito Santo tem outros nomes, tais quais Bom Espírito, Consolador, o Espírito, o Santo, o Paráclito, o Espírito de adoção, o Espírito de amor, o Espírito de conhecimento, o Espírito de conselho. Você que precisa de conselho aí, ó, tem que buscar conselho no Espírito Santo, tá bom? Ou com quem tem o Espírito Santo, né? O Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, Espírito de entendimento, Espírito de fortaleza, Espírito de sabedoria, Espírito do Senhor, Espírito do temor do Senhor, Espírito da verdade. Quem tem o Espírito Santo fala a verdade. Quem tem o Espírito Santo não fica por aí inventando mentira, né? Falando mentira. Falando aquilo que Deus não mandou falar. A Bíblia fala, né? Está escrito, se eu não me engano, lá no profeta Jeremias. Eles profetizam coisas da sua cabeça. Cuidado, hein? Tem gente aí profetizando coisa da cabeça dela. Não foi ordem do Espírito Santo, não. Não foi ordem de Deus, não. O Espírito de Deus é Espírito da verdade. Tem gente aí que não está profetizando a verdade, está profetizando a mentira. Então o Espírito que está nela não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Espírito de verdade, é o Espírito da verdade. O Espírito Santo também é simbolizado, aí vem aqui os símbolos, né, do Espírito Santo. O Espírito Santo é simbolizado pela água. Falando em água, deixa eu beber aqui um pouquinho, tá? O Espírito Santo também é simbolizado pela água, água viva. O Espírito Santo é simbolizado pelo fogo, é simbolizado pelo óleo. O Espírito Santo é simbolizado pela pomba, pelo selo, pelo vento. Pelo vento. Entendeu? Porque, entendeu? Quem me acompanha lá no Zap já deve ter ouvido algum áudio mandando sopro, né? Aliás, o pessoal que me acompanha de longa data já deve ter ouvido testemunho aí. Ah, o pastor falou em nome de Jesus Cristo e receba a perfeita saúde. Em seguida, ele mandou um sopro. É, um sopro. Está escrito na palavra, né? Está escrito. Jesus Cristo chegou para os discípulos e disse assim: recebam o Espírito Santo. E tendo dito isso, diz o Evangelho, e tendo dito isso, soprou sobre eles. Soprou sobre eles. Então o vento é símbolo do Espírito Santo. Continuando aqui, a ação do Espírito Santo no ser humano é muito grande, pois ele é o autor da vida e ele atua em nosso favor das seguintes formas. Olha só como é que o Espírito Santo ele atua na vida do ser humano. Ele abre os céus. Ele o quê? Ele abre os céus. O Espírito Santo ele abre os céus. O Espírito Santo ele consola. O Espírito Santo convence do pecado. Você que quer aí que o marido, a esposa, o filho, a filha, ou quem quer que seja, você que está orando aí, ó, para que tal pessoa se converta. Quem contribui para a conversão é o Espírito Santo. Aliás, quem convence é o Espírito Santo. Não queira fazer o trabalho do Espírito Santo não, tá?
Não queira fazer o trabalho do Espírito Santo, não. Você não foi chamado para convencer. Você não foi chamado para convencer. Eu, por exemplo, quando eu faço a ministração da palavra, volta e meia eu faço apelo, mas não é sempre. Eu faço apelo quando o Espírito de Deus me impele. Quando o Espírito de Deus me convence, faz o apelo. E se o Espírito Santo não falar comigo para eu não fazer, eu não faço. Pedro fez apelo? Pedro não fez apelo. Pedro, ele pregou para 3.000 pessoas. Ele falou de Jesus. Ele explicou para o povo quem era Jesus. E ele não fez apelo. Pedro não fez apelo. Aí sabe o que aconteceu? Chegaram até Pedro e perguntaram, tá, mas o que a gente faz para ser salvo? Aí Pedro, ele chegou e falou, basta vocês serem batizados em nome do Senhor. É isso que falta agora para vocês. Mas ele não fez apelo. Aliás, se você pegar o livro de Atos, se você for ver a história de vida, né? Se você for examinar a história de vida de Pedro, de Tiago, de João, dos apóstolos, eles não faziam apelo. Se você não sabe, o apelo, ele surgiu no século XIX, no século XVIII, é algo recente. Não que não possa ser usado, né? Não que não seja válido. Mas quem convence se a pessoa vai entregar a vida para Jesus ou não é o Espírito Santo. O teu papel, o meu papel, o nosso papel é entregar a mensagem. Acabou. Entregar a mensagem. E claro, né? Interceder, orar. Mas convencer é com o Espírito Santo. É ele quem convence. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Convence do pecado. O Espírito Santo, ele dá acesso ao Pai. Tem gente que quer chegar a Deus sem o Espírito Santo, não tem como. Não tem como. O processo é esse, entrega a vida para Jesus. Ao entregar a vida para Jesus, se recebe o Espírito Santo. E ao receber o Espírito Santo, aí sim tem acesso ao Pai. Então o Espírito Santo, ele dá acesso ao Pai. O Espírito Santo faz dar frutos. Crente que não dá fruto é porque não tem o Espírito Santo ou porque não está buscando o Espírito Santo como deveria. Quem faz com que a pessoa dê fruto é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz com que a pessoa dê frutos, e muitos frutos. O Espírito Santo, ele dá ousadia para falar a respeito de Jesus. O Espírito Santo o quê? Ele dá ousadia para a pessoa falar em nome de Jesus. Quem tem o Espírito Santo é ousado. Ah, é para ir na boca de fumo? Ah, eu vou lá. Eu vou lá na boca de fumo. Ah, é para falar com aquele mendigo ali. Ah, mas ele está todo sujo, parece, sei lá. Ai, dá até medo. Não tem essa de medo não. A pessoa, ela vai. A pessoa, ela vai. Porque ela está, sabe, na ousadia do Espírito Santo. O espírito de ousadia está nela. Então, se ela tiver que ir na favela, subir morro, se ela tiver de ir no presídio, enfim. A pessoa, ela é ousada. Porque ela tem dentro dela o quê? O espírito de ousadia, que faz ela falar a respeito de Jesus. O Espírito Santo ressuscitará os nossos corpos mortais. O apóstolo Paulo, ele fala que os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos, caso nós estejamos vivos, né, na volta de Jesus, Paulo, ele fala que os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos em seguida arrebatados num abrir e piscar de olhos. E iremos encontrar o Senhor aonde? Nos ares. Quem vai fazer isso? O Espírito Santo. Aliás, o Espírito Santo, ele é aquele que realiza todas as coisas. O Espírito Santo, ele é o Espírito realizador. Realizador. Aquilo que você precisa para o casamento, para a vida amorosa, no caso, né? Para a vida familiar, para a vida profissional, financeira, para a tua vida emocional, você que precisa de paz, de alegria, você que precisa de saúde, você que precisa de força, vigor espiritualmente falando, né? Precisa se revigorar espiritualmente.
Ou seja, o Espírito Santo ele faz tudo isso. O Espírito Santo ele é aquele que dá vida a tudo que existe. Tudo que está em movimento no universo está em movimento por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo ele é o Espírito que faz com que tudo tenha vida. Até o diabo e os demônios existem por causa do Espírito Santo. Os anjos, os demônios, nós seres humanos, todos nós estamos em movimento, nós existimos, nós nos movimentamos, nós falamos, enfim, tudo. Tudo que está em movimento por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, sabe? Vai ali. Eu vou tentar explicar, não que não tem como explicar algo que é inexplicável. É inexplicável. Sabe? O Espírito Santo, por isso que o inimigo ele não quer que você tenha o teu foco no Espírito Santo. Porque ele sabe que você com o Espírito Santo, ele não vai conseguir te parar. O diabo ele não consegue te parar. Ele tenta, porque o papel dele é tentador, né? Ele é tentador. Um dos títulos do adversário é esse, né? Tentador. Então ele tenta, ele vai tentar. Vai tentar, mas vai se frustrar todas as vezes que tentar. Porque o Espírito Santo ele é maior do que ele. Aí tem gente que fica colocando, por exemplo, tem gente que fica colocando o adversário em pé de igualdade com Jesus. O pessoal que me acompanha sabe, né? Já deve ter ouvido eu falar em alguma mensagem, né? Jesus Cristo é 1000 vezes, é superior ao diabo, a Satanás. E é a mais pura verdade. Quem tem o Espírito Santo não tem medo do diabo, não tem medo de demônio. Não tem medo de homem, não. De quem quer que seja, não. Quando você vê uma pessoa que fala assim, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou cristão, mas a pessoa ela demonstra ter medo do diabo, você percebe pelas palavras dela que ela tem medo, ela tem receio, porque o diabo, porque o Satanás, porque o diabo, o diabo, tudo para ela, o diabo, Satanás, entendeu? A pessoa fica com medo. Essa pessoa não tem o Espírito Santo, não. Essa pessoa não tem o Espírito Santo, não. Quem tem o Espírito Santo tem medo do diabo, não. Quem tem o Espírito de Deus não tem medo de nada. Nem da morte. Nem da morte. A pessoa, quando ela tem o Espírito Santo, ela está tão convicta de que ela é salva, que se ela estiver pregando, se ela estiver em qualquer lugar, se eu cair duro agora, eu caio duro na certeza de que eu vou estar num lugar melhor, eu vou estar com Cristo. Viver é ganho. Viver é ganho. Né? Que Paulo fala. Viver é lucro. Morrer é ganho. Então a pessoa não tem nem medo, nem da morte. Então se você vê a pessoa muito assim com medo da morte, ou pavor, né? Pavor da morte, pavor do diabo. Então essa pessoa precisa buscar o Espírito Santo, porque ela não tem o Espírito Santo. Não tem. Diz que tem, mas pelos frutos conhecereis a árvore. O Espírito Santo é espírito de ousadia, é espírito de coragem, não é espírito de covardia. Continuando aqui, Então o Espírito Santo ressuscitará os corpos mortais. Ou seja, o Espírito Santo ele vai fazer com que a gente tenha um corpo glorificado. Não mais sujeito a doenças, não mais sujeito à velhice, não mais sujeito à morte. Você está compreendendo? O Espírito Santo, ele é derramado, O Espírito Santo, ele derrama o amor de Deus nos nossos corações. O Espírito Santo derrama o amor de Deus nos nossos corações. Quem tem o Espírito Santo recebe o amor de Deus no seu coração. O amor, por exemplo, de Deus pelas almas. Quem recebe o amor de Deus por meio do Espírito Santo quer salvar. Porque o que é o amor? O amor é a prática de se fazer o bem
com a intenção de glorificar quem? Glorificar a Deus, com a intenção de louvar o nome do Senhor, com a intenção de bendizer o nome do Senhor. Como diz o salmista, né? Não a nós, Senhor, mas ao teu nome daremos glória. Então a pessoa ela busca salvar fulano, beltrano, ciclano. A pessoa busca levar a palavra de salvação, a pessoa busca interceder, a pessoa na oportunidade, ela faz uma ação social com aquilo que ela pode. Segundo aquilo que ela pode fazer, ela vai e faz. Porque a palavra fala, né? Se o teu irmão vem até você, lhe pedindo comida, lhe pedindo alimento, tu não irás despedir ele o quê? De mãos vazias. Não despeças o teu irmão de mãos vazias, dizendo, eu vou orar por você, tá bom? Pode deixar que eu vou orar. Ele não está precisando de oração, ele está precisando de comida. E a palavra fala, né? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse peca. Irmão, eu não posso fazer muito não, mas toma aqui 1 quilo de arroz, toma aqui 1 quilo de feijão, toma aqui 1 quilo de macarrão. Ou seja, quando a pessoa ela tem o Espírito Santo, ela não é egocêntrica, ela não é egoísta, ela não fica olhando só para o seu umbigo, ela pensa no outro, ela pensa no próximo. Então o Espírito Santo ele derrama o amor de Deus nos nossos corações. O Espírito Santo ele ensina. O Espírito Santo ele o quê? Ele ensina. O Espírito Santo ele instrui. O Espírito Santo é espírito de ensino. Espírito Santo não é ficar só rodando e rodopiando, dando cambalhota, salto mortal, voadora. Ficar o tempo todo nisso não, meu irmão. Eclesiastes capítulo 3 fala, né? Há um tempo determinado para todas as coisas. Tem que ter um momento no culto, na reunião, para ter o quê? O ensino da palavra. O Espírito Santo, ele ensina. Quem tem o Espírito Santo quer aprender, quer conhecer mais. Ou se já aprendeu bastante, não fica com aquela presunção de achar que já sabe tudo. Você acha que eu já sei tudo? Se eu disser que eu sei tudo, eu estou sendo estou sendo arrogante. Vou estar sendo, nada humilde. Eu tenho que ter humildade de reconhecer, não, enquanto eu estiver aqui na terra, enquanto eu estiver vivendo, não adianta, 60, 70, 80, enquanto eu estiver aqui, é como diz a frase, né? É vivendo e aprendendo, vivendo e aprendendo, vivendo e aprendendo. Enquanto eu estiver aqui, eu estou aprendendo, pô. Nossa, o Demison Souza sabe tanto da palavra, sei nada, estou aprendendo. Eu ainda estou aprendendo. Então, quem tem o Espírito Santo, tem o Espírito o quê? De ensino. O Espírito Santo, ele ensina, ele instrui. O Espírito Santo, ele flui no coração, fluir no coração. O que fala disso? Fluir quer dizer jorrar, sabe? Quem tem o Espírito Santo, como foi falado ainda há pouco, né? Sobre o derramado amor de Deus nos corações. Quem tem o Espírito Santo quer derramar daquilo que tem recebido de Deus para as outras vidas. A pessoa não fica que nem o mar morto. O mar morto ele só recebe. Quem é de Deus não quer ficar só recebendo. Quem é de Deus quer fruir e compartilhar daquilo que tem recebido de Deus. O Espírito Santo ele usa, olha só que tremendo, o Espírito Santo ele usa para expulsar os demônios. O Espírito Santo ele usa para expulsar os demônios. Que crente é esse? Que cristão é esse que tem medo de expulsar demônios? Tem medo dos demônios? É o demônio que tem que ter medo de você. É o demônio que tem que ter medo do crente. E não o contrário. Os demônios eles ficavam assim, tremiam na base quando sabia que Jesus estava ali chegando naquela localidade. O demônio que tem que ter medo de você. O mal que tem que temer você, o mal que tem que temer a nós, e não o contrário. Então o Espírito Santo usa para expulsar demônios. O Espírito Santo ele guia.
O Espírito Santo ele guia. O Espírito Santo falou comigo assim, ó, vou te levar de volta lá para Nova Iguaçu. Estava morando no Rio, em Bangu. Estou tentando descobrir até agora, né? O que o Espírito Santo quer comigo aqui nesse lugar. Veio a pandemia e beleza, estou aqui. E o Espírito Santo tem guiado. E eu creio que ele vai continuar guiando, porque o Espírito Santo ele é o Espírito que guia. A palavra diz que aquele que é de Deus, de maneira alguma ficará confundido. Aquele que confia no Senhor, de maneira alguma ficará confundido. Então o Espírito Santo, ele fala, filho, vai para tal lugar, eu vou para tal lugar. O Espírito Santo ele vai e fala assim, filho, faz isso, eu vou e faço tal coisa. Então o Espírito Santo é um espírito que guia, ele guia. O Espírito Santo ele é o nosso guia. O Espírito Santo ele inspira. O Espírito Santo ele nos dá inspiração. Por exemplo, muitas das vezes eu nem sei, ou na maioria das vezes eu nem sei o que eu vou pregar. Eu nem sei. Até porque tem uma palavra que eu tenho registrada comigo, registrada aqui na minha cabeça, aqui, que eu tenho aqui registrado, que é aquela palavra do Senhor Jesus. Jesus ele fala assim, não premediteis no que hades de falar, porque naquela hora vos darei boca e sabedoria a ponto de ninguém poder vos resistir. Porque naquele momento não será vós que estarás falando, mas será o Espírito do Pai que estará falando através de vós. Então eu não fico preocupado no que eu vou falar, não. Na hora o Espírito Santo ele toma os meus lábios e eu não fico, premeditando no que eu vou falar, não. Muitas das vezes, quando eu paro para premeditar, eu vou falar isso, eu vou falar. Quando chegar na hora, eu não falo nada daquilo. O Espírito Santo, ele pega e, muda tudo. Não, tu não vai falar o que você quer, não. Você vai falar o que eu quero. O Espírito Santo faz isso. Então, o Espírito Santo, ele nos inspira, né? Ele nos inspira a falar aquilo que o povo precisa ouvir. Ele nos inspira. Aliás, a palavra fala que toda a escritura foi escrita, né? As escrituras foram escritas por homens inspirados pelo Espírito de Deus. Então o Espírito Santo ele inspira. O Espírito Santo ele intercede por nós. Às vezes você vê alguém orando e você fala assim, nossa, essa pessoa ora tão bem, né? Talvez você diga assim, nossa, o pastor Denison Souza ora tão bem, né? Eu acho ele tão eloquente na hora de orar. Ele ora tão bem. Mas eu não sei orar não, sabia? Aliás, a Bíblia fala que eu não sei, você não sabe, nós não sabemos nem sequer como orar. E quem ora por nós é o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem sabe o que realmente nós precisamos. A gente se esforça, né? A gente se esforça para orar. A gente tenta, né? A gente tenta. Mas quem ora mesmo, quem sabe orar mesmo é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele intercede por nós, mesmo quando a gente não fala nada, quando não sai nada da nossa boca, ainda assim o Espírito Santo ele fala com Deus, a favor de nós. Através de uma lágrima, né? De uma lágrima que desce. Né? Ou quando a gente está ali falando em línguas também. Quando a gente fala em mistérios, porque a palavra fala que quem fala em línguas não fala a homens, visto que fala em mistérios com Deus, visto que ninguém o entende, e quando fala com Deus, fala em mistérios. Quem fala em línguas não fala a homens, mas fala a Deus e fala em mistérios, e se edifica a si mesmo. Então, o Espírito Santo ele intercede por nós. O Espírito Santo ele habita em nós. Não adianta a pessoa ela receber, por exemplo, oração de libertação e o demônio sair e a pessoa não coloca o Espírito Santo dentro dela. Por exemplo, a pessoa não entrega a vida para Jesus. Porque o espírito mau ele sai, mas ele volta com 7 espíritos piores. E aí Jesus ele fala que o espírito quando ele volta com 7 espíritos piores. E aí Jesus ele fala que quando o demônio ele volta com reforço, ele vê que a casa está arrumada, varrida e adornada, porém vazia. A casa não pode estar vazia. Você que está ouvindo essa palavra, né? Você que está ouvindo esse ensinamento,
Você precisa entregar a tua vida para Jesus. Você que está afastado dos caminhos do Senhor. Eu nunca vi um desviado melhorar de vida. Eu já fui desviado, eu já fui uma pessoa, que estava vivendo a minha própria vida, fazendo as coisas segundo a minha própria vontade. Fiquei com a minha vida toda enrolada. Várias vezes o diabo tentou me matar. Aliás, o diabo vive tentando me matar. Vive tentando nos matar. Essa que é a verdade. Né? O diabo, todos os dias, eu creio que todos os dias ele tenta. Ele tenta matar cada crente, cada cristão, cada ser humano. Não vou dizer só cristão não, mas principalmente os crentes, né? Mas quando eu estava afastado, poxa, como o diabo tentou me matar? Como? Fora os livramentos que eu nem sequer tive noção de que tive. Então você que está afastado dos caminhos do Senhor, volta para a presença de Deus. E você que está aí, protelando, adiando. Chega sexta-feira, libertação total. Aí participa de uma reunião, de um culto de libertação. O demônio sai, mas depois ele volta. Aí ele volta, opa, olha só o que Jesus fez, ó. Jesus limpou a casa, Jesus arrumou a casa. Porque Jesus fala, né, que a casa estava o quê? Limpa e adornada, limpa e arrumada, porém vazia. Aí o demônio olha e vê assim, a casa está vazia, vamos embora, vamos entrar, vamos gente, vamos entrar. Aí o demônio entra. Aí o espírito mal volta. Você está entendendo por que você tem que entregar a vida para Jesus? Primeiro, você tem que entregar a vida para Jesus. Segundo, você tem que buscar o Espírito Santo após entregar a vida para Jesus. Para de ficar resistindo ao Espírito Santo. O Espírito Santo tem falado contigo. Entrega a vida para Jesus. Entrega a vida para Jesus. O Espírito Santo está falando para você, você que está afastado, desviado, longe dos caminhos do Senhor. O Espírito Santo está falando, filho, volta. Filha, volta. O Espírito Santo está até falando para quem está desviado, até para quem não é crente, até para quem não é desviado, para quem não entregou a vida para Jesus. O Espírito Santo está falando para as pessoas, entrega a vida para Jesus, Jesus Cristo está voltando. Entrega a vida para Jesus, Jesus Cristo está voltando. Entrega a vida para Jesus, o Espírito Santo está dizendo para as pessoas, entrega a vida para Jesus, o Espírito Santo está dizendo. Entrega a vida para Jesus. Jesus está voltando. Até quem não é cristão, até quem nunca entregou a vida para Jesus, mas é simpatizante, né? Participa das lives aqui, participa de outras lives. Já frequentou a igreja ou frequenta, mas ainda não se batizou nas águas, ainda não assumiu um compromisso público de entregar a vida para Jesus. Até essas pessoas, elas alegam, rapaz, estamos vivendo o fim dos tempos, Jesus está voltando. Tem um montão de gente falando aí que Jesus está voltando, mas vamos se preparar, gente, tem que se preparar. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Está escrito lá em Amós, né, profeta Amós. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Você tem que se preparar. Ou você quer passar pela grande tribulação? Então, olha só. O Espírito Santo, ele habita em nós. Mas ele não habita dentro de uma casa suja. Você tem que deixar Jesus ele te lavar. Aliás, o Senhor ele já está te lavando. Jesus Cristo ele disse que pelas minhas palavras, vós estáis limpos. O apóstolo Paulo ele falou, pela lavagem poderosa do Espírito Santo. Então, enquanto você está ouvindo aqui o ensinamento da palavra, enquanto você está ouvindo a palavra, o Senhor está te limpando, o Senhor está te lavando. Mas não adianta o Senhor ele te lavar, não adianta você receber uma lavagem poderosa da palavra de Deus sobre o teu coração e depois você fazer que nem o porco, né? Já viu o porco? O porco você lava ele faz o quê? Ele volta para a lama. Deus não quer que você volte para a lama. Deus não quer que você volte para o lamaçal do pecado. Deus ele quer que você abandone o pecado.
Abandone a vida errada. Você sabe o que é errado. Você sabe o que realmente o que realmente você tem feito e que não tem agradado a Deus. Você sabe. Ah, mas eu tenho tanta dificuldade para abandonar isso, para abandonar aquilo. Ué, caminha com a gente aqui. Participa da live aqui todos os dias. Então você que está pelo YouTube, participa todos os dias. Todos os dias tem vídeo aqui pelo canal. Ou aqui pelo Facebook, você que está assistindo pelo Facebook. Caminha comigo. Paulo colou com Gamaliel. Timóteo e Tito colou com Paulo. Pedro, Tiago e João colaram com Jesus. Eliseu colou com Elias. Josué colou com Moisés. E você vai colar com quem? Cola comigo, pô. Cola com Denison Souza. Anda comigo. Anda comigo. E aí você vai crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Você vai receber palavra, vai receber intercessão. E aí o Espírito Santo ele vai fazer a obra que ele tem para fazer na tua vida. Entendeu? De glória em glória, de fé em fé. Quando você vê, você vai estar aí, ó. Vai estar aí uma tocha. Vai estar um fervo. Vai estar, sabe, fervoroso na presença de Deus. Vai estar como uma rocha. Então, ó, o Espírito Santo, ele habita em nós. O Espírito Santo, ele justifica. O Espírito Santo, ele justifica. O Espírito Santo, ele revela a vontade de Deus para as nossas vidas. O Espírito Santo, ele revela. O Espírito Santo, antes de ele nos mandar para algum lugar, ele nos revela. Ele nos revela o propósito. Ele diz o porquê. Quando ele chamou Abraão, ele disse o porquê de ele sair da casa do seu pai. Ele não sabia para onde ia, mas Deus já tinha dado a revelação do propósito. Falou que iria fazer dele o quê? Uma grande nação. E ele nem sabia para onde ia, para onde ele iria, para onde Deus iria levá-lo. Mas mesmo assim ele saiu, mas ele já saiu sabendo. Ele já saiu com a promessa de que Deus ia fazer dele o quê? Uma grande nação. Então o Espírito Santo ele revela a vontade de Deus para as nossas vidas. O Espírito Santo ele santifica. Ele santifica. O Espírito Santo, um dos símbolos do Espírito Santo é fogo. E o fogo ele faz o quê? O fogo ele consome. O Espírito Santo, né? O fogo ele destrói. Ele destrói tudo aquilo que precisa ser destruído da nossa vida. Nós somos como uma pedra, uma pepita, né? Como uma pedra de ouro, que precisa passar pelo fogo de ourives. E aí quando nós passamos por esse fogo, nós passamos pela purificação. Nós passamos a ser santificados. Nós somos santificados no fogo do Espírito. Então o Espírito Santo ele santifica. O Espírito Santo ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se a pessoa ela tem dúvida, por exemplo, se eu chego e falo assim, Paulo ele falou para os coríntios, e não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito Santo de Deus, se é que vós tendes o Espírito Santo. Ele termina dizendo, se é que vocês têm o Espírito Santo. Ele faz uma indagação. Se eu chegar para você e perguntar assim, você tem o Espírito Santo? Se você ficar em dúvida, se você dá uma titubeada, pode ter certeza, você não tem o Espírito Santo. Eu vou te perguntar, você tem o Espírito Santo? Se você tremeu aí na base, se você ficou assim, então você não tem o Espírito Santo. Então você não é filho de Deus. Porque o Filho de Deus, diz aqui, o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo, ele nos dá inteira convicção. Há uma convicção. Não, eu sou filho de Deus. Eu sou filho legítimo de Deus. Eu sou filho de Deus. A pessoa ela não tem dúvida. Quer ver uma coisa? Se eu chegar e falo assim, se Jesus voltar agora, você vai ser arrebatado? Se você fizer assim,
Então é porque você não tem o Espírito Santo. Está precisando buscar o Espírito Santo. Para ter a confirmação de que se eu perguntar novamente, você vai... Pode vir agora, Jesus, estou pronto. Pode vir quente que eu estou fervendo. Pode vir, Senhor. Eu estou pronto. Estou pronto. Se a pessoa te perguntar na hora, você fica como? Em paz, tranquilo, confiante. Se você morrer agora, você tem certeza da tua salvação? Se você fizer assim, se bater dúvida, então porque você precisa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele testifica, ele dá testemunho no teu espírito, no teu entendimento, que você é filho de Deus. Aí tem mais coisa aqui para poder passar. Eu queria poder ficar até mais tempo, mas eu tenho que terminar. Já extrapolou já o horário, tá? Estou procurando fazer vídeos um pouco com menos de 2 horas de live, tá bom? Para não ficar uma live muito cansativa. Mas eu quero ler aqui para terminar aqui, ó. Além de tudo isso, o Espírito Santo nos enche de alegria e de paz, habitando conosco e mantendo comunhão com o seu povo, através dos milagres e maravilhas realizados no nosso meio. Dado a sua onipotência, onipresença e onisciência. Então o Espírito Santo, ele é onipotente, onipresente e onisciente. Assim como Deus Pai, e assim como também o Senhor Jesus, né? Lembrando que Pai, Filho e Espírito Santo é um só. O Espírito Santo é a grande dádiva de Deus. O Espírito Santo é o maior presente do Senhor Jesus para os seus seguidores. O Senhor Deus poderia ter nos enviado um anjo para fazer em nós tudo aquilo que é realizado pelo Espírito Santo, conforme relacionamos anteriormente. Ele, no entanto, deu-nos a si mesmo. E se isso aconteceu, é porque existe uma razão muito superior. Daí o fato de desejarmos para nós, o fato de desejarmos para todos os seguidores do Senhor Jesus, o batismo com o Espírito Santo. Então, você precisa do batismo com o Espírito Santo. E eu termino aqui esse estudo, né, esse ensinamento. Tem bastante coisa para falar sobre o Espírito Santo. Mas você aprendeu aí, né? Eu falei sobre os nomes do Espírito Santo. E falei também da ação, dos símbolos, né, do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo. Saco vazio não para em pé. Você já ouviu essa frase, né? Saco vazio não para em pé. Você precisa do Espírito de Deus. Se você não tiver o Espírito de Deus, a tua vida nunca vai mudar. A tua vida, ela não muda quando você se torna evangélico. A tua vida, ela não muda quando você passa a ter uma carteirinha de membro. Quando você passa a fazer parte de uma denominação, de uma congregação. Não. Quantas são as pessoas que congregam em uma denominação, mas elas não têm o Espírito Santo? Elas pensam que têm o Espírito Santo, mas elas não têm. E olha só o que diz aqui a palavra para nós terminarmos aqui, ó. Olha só. O Espírito Santo fala e a gente obedece, né? Tem gente que pensa que tem o Espírito Santo, mas não tem. Não tem. A pessoa pensa que tem, mas não tem. Olha só o que diz aqui, ó. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Eu vou ler aqui um pedacinho aqui do comecinho do capítulo 19 e eu termino aqui a palavra. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo, quando crestes? E eles disseram-lhes: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo,
Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes a mão, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Você está vendo aí? O povo nem sequer sabia quem era o Espírito Santo, nem sequer ouvimos falar de tal. Aí Paulo ele falou: vocês foram batizados no batismo de João Batista. Vocês precisam ser batizados em nome do Senhor. Serem batizados em nome do Senhor Jesus. E aí eles foram batizados. E depois de terem sido batizados, Paulo foi e fez a imposição de mão. Quando ele fez a imposição de mão, o Espírito Santo veio sobre eles. E eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Então você precisa do Espírito Santo. Tem lugares aí, tem pessoas aí que pensa que está com o Espírito Santo, mas não está com o Espírito Santo não. Porque o Espírito Santo ele muda a vida da pessoa. O Espírito Santo, o principal sinal não é nem esse aqui, tá? É um dos sinais, mas não se resume a isso, tá? Ter o Espírito Santo não se resume a falar em línguas e a profetizar, não. É um dos sinais. É um dos sinais que a pessoa foi o quê? Batizada. Mas o que prova que a pessoa realmente, de fato, recebeu o Espírito Santo é o fruto do Espírito. Amor, alegria, longanimidade, benignidade, temperança, domínio próprio, bondade, mansidão, domínio próprio, amor pelas almas. Tem gente que pensa que recebeu o Espírito Santo e não recebeu. A pessoa ela cai no chão, foi arrebatada, tá bom, levantou ali do arrebatamento, levantou ali do chão, levantou e a vida mudou. Não vive mais em fofoca, em disse-me-disse. Agora é uma pessoa que se pega emprestado, devolve. É uma pessoa que não vive mais na prostituição, na bebedice. Enfim, é uma pessoa que não vive mais nas coisas que não convém o cristão estar. Porque a pessoa ela prova que ela é de Deus e que tem um Espírito Santo, é pelo fruto do Espírito. Jesus ele disse: pelos frutos os conhecereis. Você conhece a árvore é pelo fruto. Não é pelo fato de falar em línguas ou entregar profecia. Então você vê, tem muita gente precisando do Espírito Santo. Muita gente precisando do Espírito Santo. Pensa que tem o Espírito Santo. Pensa. A pessoa ela pensa que tem. Ela pensa. Pensa. É que nem o Anás e Caifás e os fariseus lá da época lá de Cristo. Eles pensavam que estavam servindo a Deus. Mas na verdade eles estavam servindo ao diabo. Tem gente que pensa que está servindo a Deus, mas não está servindo a Deus não. Está sendo instrumento do diabo. Está sendo mensageiro do diabo, mensageiro do mal. Aliás, o apóstolo Paulo ele fala, que Satanás ele se transfigura em anjo de luz. E quando ele fala que Satanás se transfigura em anjo de luz, é só você ler o contexto da passagem. Paulo ele está se referindo ao quê? A falsos obreiros, a falsos apóstolos, a falsos pastores, a falsos crentes. Tem ou não tem falso crente? Tem ou não tem? Claro que tem. Tem ovelha? Tem. Mas também tem bode. E quem são aqueles que têm o Espírito Santo? Pelos frutos os conhecereis. E quem não tem o Espírito Santo? Também pelos frutos, pelo estilo de vida, pelo modo de viver, pelo que fala, pelo seu modo de se comportar, pelo seu jeito, pelo seu modo de agir. Então, você precisa do Espírito Santo.
precisa do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso continuar pagando o preço para comprar do azeite. Lembra das 10 virgens? 5 eram prudentes e 5 eram loucas. As prudentes foram comprar o azeite. Foram pagar o preço. Elas pagaram pelo azeite. Eu tenho que pagar pelo azeite. Eu tenho que continuar orando e jejuando. Pedro, por exemplo, Pedro está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Pedro orando e jejuando. Orando e jejuando. Isso depois do dia de Pentecostes. O Espírito Santo já tinha vindo sobre a vida de Pedro. Mas mesmo o Espírito Santo tendo vindo sobre ele, mesmo ele tendo recebido o Espírito Santo, o que Pedro ele fazia constantemente? Não só Pedro, mas todos os apóstolos. O que eles faziam? Eles constantemente tinham vida de oração e também de jejum, porque não é só oração, é jejum também, para se reabastecer do óleo, do azeite, do Espírito Santo. Então você precisa do Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo. Jesus Cristo ele está voltando. E Jesus Cristo ele falou: quando o noivo for retirado, então os convidados terão que jejuar. Você precisa jejuar para poder aumentar aí o óleo, o azeite, para que quando as trombetas soar, o Espírito Santo ele possa, sabe o quê? O Espírito Santo ele quer te levar. Mas como é que o Espírito Santo ele vai te levar? Se você não estiver cheio dele. Só vai, subir. Quem tiver, transbordando. Só quem tiver transbordando. Não só cheio, mas transbordando do Espírito. E aí quando o azeite, quando o azeite for, você vai junto. O azeite vai subir e você vai subir junto com o azeite. Agora, quem não tiver com azeite, meu irmão, vai ficar aqui na terra mesmo. Vai passar pela grande tribulação. Então, esse é o ensinamento, essa é a palavra. E que o Espírito Santo de Deus fale mais ainda aos nossos corações. Glória a Deus. 1 hora, deu o quê? Mais de 1 hora, né? 1 hora 1h50? 1h50, quase 2 horas de live. Mas está na benção, é isso, gente. Vou estar encerrando, tá bom? Mas antes de estar encerrando, eu quero orar mais uma vez. Meu Deus, que essa pessoa venha ter como prioridade o Teu Santo Espírito. Que essa pessoa tenha como prioridade o Teu Santo Espírito. Que o Espírito do Senhor venha encontrar, meu Pai, lugar no coração dessa pessoa. Que essa pessoa venha abrir o seu corpo para receber somente o Teu Espírito. Que essa pessoa venha ter fome e sede do Teu Espírito. Para que quando as trombetas soarem, ou que quando o Senhor recolher ela da terra, ela possa estar pronta, meu Deus, para se encontrar com o Senhor. Então assim, meu Deus, eu oro para que o Espírito do Senhor se aposse da mente dessa mulher, da mente desse homem. Ajude essa pessoa a perseverar em buscar o Teu Santo Espírito. Aquele que está afastado, que volte para os Teus caminhos, se reconcilie com o Senhor. Rejeite o mundo. Deixe para trás o mundo. Essa pessoa que não entregou a vida para Jesus, venha fazer a mesma coisa. Venha entregar a vida ao Senhor. E que todos, meu Pai, venham perseverar em buscar do óleo, do azeite do Teu Espírito. Assim, meu Deus, eu oro pela vida de todos e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pois bem, eu vou estar encerrando, mas antes de encerrar, eu quero orar aqui pelos semeadores, tá bom? Semeadores do Deus vivo, semeando por amor a Jesus e ao Evangelho. Então eu quero orar aqui pelos semeadores, meu Deus, quero orar nesse momento pelos semeadores,
que eles venham receber da tua parte a bênção da qual não acrescenta dores. Abençoa o trabalho das mãos dos teus filhos. Abençoa o celeiro. Abençoa, meu Pai, as finanças. Abençoa, meu Deus, os teus filhos nos seus empreendimentos, nos seus negócios. Quem tem um negócio próprio, meu Pai. Quem tem um empreendimento, quem trabalha por conta própria, faça com que as vendas aumentem. Faça com que os clientes venham e comprem com esta pessoa. Feche negócio com esta pessoa. Abençoa, meu Deus, aqueles que precisam de causa ganha na justiça. Faz com que o juiz bata o martelo e favoreça, meu Deus, aos teus filhos. Abençoa os teus filhos de tal modo que eles venham ter muito para emprestar e até para dar. Faz com que, meu Deus, eles venham ter condições, meu Deus, para abençoar e muito a tua obra, a tua causa aqui na terra. Então, assim, eu peço a bênção do Senhor sobre a vida profissional, financeira e também todas as demais áreas, sobre a vida dos semeadores do Deus vivo, em nome de Jesus. Peço também, meu Pai, que o Senhor venha dar recursos àqueles que têm um desejo sincero de contribuir com esse ministério, com essa obra. Tu és aquele que dá a semente, então que o Senhor venha dar a semente a essa pessoa. Quando essa pessoa receber o milagre financeiro, o recurso financeiro, que ela venha ser fiel ao Senhor, a esse ministério, a esta obra, em louvor ao teu nome. Assim, meu Pai, eu oro pela vida de todos e já creio pela fé, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Glória a Deus. Pois bem, eu vou estar encerrando, mas antes de encerrar, deixa eu passar aqui o número da chave Pix, tá bom? Que é o mesmo número do WhatsApp. Você que não me acompanha lá pelo WhatsApp, me chamando lá no WhatsApp, você vai estar recebendo também áudios de intercessão profética, tá bom? Então, o número do WhatsApp é o mesmo número da chave Pix. Para você que quer fazer a sua oferta voluntária, que quer fazer a sua doação. Então, o número da chave Pix, que é o mesmo número do WhatsApp, é 21 979 99 3686. Repetindo, 21 979 99 3686. Faça a sua doação de qualquer valor. É claro, né? Busque sempre fazer o melhor. Sempre o melhor. Seja 5, seja 10, seja 20, não importa. Mas busque fazer o seu melhor para o Senhor Jesus. Jesus Cristo, ele disse, aquele que me serve, o Pai o honrará. Lá em Malaquias está escrito, se eu sou Pai, onde é que está a minha honra? Se eu sou Senhor, onde é que está o meu temor? Então, em temor a Deus, em temor ao Senhor, para honrar ao Senhor, faça a sua oferta em amor ao Senhor Jesus, a esse ministério. E pode ter certeza que Deus ele vai te abençoar e vai te abençoar e muito. Tá bom? O ministério está precisando de recursos para dar continuidade à obra aqui, né, da congregação. Por causa da pandemia tudo atrasou, tem que pagar mão de obra, tem que comprar material a mais, enfim. Então, ajuda esse ministério. Você que tem se sentido abençoado pelas ministrações da palavra, pelas intercessões, você que diz assim, poxa, tem me edificado muito, tem me abençoado muito. As intercessões, as ministrações. Então, você que se sente grato, faça a sua doação, contribua com esse ministério e esteja certo de que Deus ele irá te recompensar. Tá bom? Está escrito na palavra, e semeou Isaac naquela terra. E no mesmo ano colheu o quê? Colheu 100 vezes mais. Deus vai fazer com que você venha colher 100 vezes mais. Mas para isso você precisa o quê? Precisa agir a sua fé. Ofertar é sinônimo de fé. Sinônimo de fé. Então faça a sua oferta de fé, a sua oferta de adoração, a sua oferta de gratidão, a sua oferta de amor ao Ministério Deus Vivo, ao Senhor Jesus por meio desse ministério. Esteja certo de que o Senhor irá te abençoar mais e mais. Glória a Deus. Só mais uma vez, repetindo aqui o número da chave Pix, 21 979 99 3686. Depois de fazer a sua doação, manda lá para o WhatsApp, que é o mesmo número, tá? E aí nós vamos pegar o seu nome e vamos orar pela tua vida profissional e financeira e também as demais áreas, manhã, tarde, noite, pelas madrugadas, em nome de Jesus, tá bom? Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde.
Que o Senhor Jesus faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus levante o seu rosto e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre todos da tua casa, sobre todos nós. Que aguardamos a volta gloriosa do Senhor Jesus, desejado das nações, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Declaramos com toda a nossa fé, amém e graças a Deus. E como eu sempre digo, o Deus vivo, Ele é conosco. Por isto vamos em frente, olhando para o alto, olhando sempre para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Vitória em meio à guerra. Jesus Cristo é a bandeira, é a garantia da minha, da tua, da nossa vitória. Um grande abraço. Fiquem firmes com o Senhor Jesus. Fiquem firmes com Deus. Perseverem até o fim. Não se esqueça de buscar o Espírito Santo. Não é só na quarta-feira, não. É todos os dias. Fale, Senhor, eu estou aqui, o meu corpo aqui, o meu corpo é templo e morada do teu Santo Espírito, vem sobre mim, Espírito Santo, vem. Você tem que fazer isso todos os dias, eu faço. Eu falo com o Espírito Santo direto. Eu vou acabar aqui a live, o vídeo aqui, e vou estar falando com o Espírito Santo falando comigo. Então busque ter intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. E ele quer se relacionar com você. Então se relacione com ele. Busque se relacionar com o Espírito Santo. Ter vida de intimidade com o Espírito Santo. Glória a Deus. Compartilha esse vídeo. Compartilha essa live, esse vídeo com no mínimo 12 pessoas. E receba do Senhor Jesus o galardão, a recompensa de profeta. Muita luz, graça e paz.